E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa habilidade que, olha, é absolutamente essencial. Como pegar aquelas conversas difíceis, sabe? Até ataques verbais mesmo, e transformar tudo isso em vitórias estratégicas. O objetivo aqui é bem claro: nunca mais ser pego de surpresa. A partir de agora, quem assume o controle da situação é você. E a gente vai fazer isso usando a nossa filosofia de sempre aqui no Nexologos, a lógica da conexão aplicada. A ideia, como sempre, é conectar conhecimentos de várias áreas para criar ações conscientes que funcionam de verdade no mundo real. Ok, vamos direto ao que interessa. Pensa nesses confrontos como se fosse a fase final de um videogame, sabe? A famosa batalha contra o chefão. A gente não tá falando de um bate-papo amigável. Estamos falando daqueles momentos de resistência pura, de ataques diretos, de negociações onde parece que tem alguém fazendo de tudo para te bloquear. Para começar, a gente precisa entender a filosofia por trás dessa abordagem. É o que a gente chama de a visão da coruja. É aqui que a gente explora o porquê de agir com diplomacia, mesmo e principalmente quando se está sob ataque. Essa é a base, o alicerce para todas as táticas que vêm a seguir. E o conceito central aqui é o de diplomacia produtiva. Pensa nessa imagem, nessa metáfora de um tango verbal. É genial, né? O objetivo não é ganhar uma briga, não é nocautear o outro. É conduzir a conversa com elegância, de um jeito que a outra pessoa sinta que ela também fez parte da solução. É transformar um embate feio numa colaboração. E por que isso é tão, mas tão crucial? Simples. A partir do momento em que alguém decide liderar, decide voltar a cara a tapa, tomar a iniciativa, essa pessoa vira um alvo. Não tem jeito. Críticas, inveja, ataques, tudo isso passa a ser parte do jogo. Então, ter uma estratégia de defesa não é uma opção, é uma necessidade. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê das coisas, vamos para o pilar do meio, a estratégia do polvo. Aqui, o nosso foco é total na tática. É sobre como interromper o fluxo de um ataque e, de forma inteligente, assumir o controle da situação, agindo com a inteligência e a adaptabilidade de um povo, que consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E essa aqui, pessoal, é a ferramenta mais poderosa do arsenal, a frase mestra. Sabe quando a pessoa está naquele monólogo agressivo, um verdadeiro rolo compressor verbal passando por cima de tudo? Você simplesmente diz: "Um momento, quero ter certeza de que entendi o que você acabou de falar." Essa frase, ela é quase mágica. E por que isso funciona tão bem? Vamos lá. Primeiro, você força uma pausa. A pessoa é obrigada a parar de falar e te ouvir, porque no fundo, ela também quer ter certeza de que foi entendida. Segundo, quando você repete o que ela disse, você demonstra empatia, e isso desarma a hostilidade na hora. E o mais importante de tudo, nesse exato momento, o controle da conversa, o joystick passa para sua mão. Tá, mas e se a situação já escalou? Se o negócio já tá pegando fogo? Para isso, existe um método de 5 passos. Primeiro, ouça. Deixa a pessoa desabafar, botar tudo para fora sem interromper. Segundo, repita, usando a nossa frase mestra para mostrar que você entendeu. Terceiro, explore. Tente cavar e descobrir qual é a real motivação por trás daquela raiva toda. Quarto, mude o foco para a solução. E só no final, no quinto passo, com os ânimos mais calmos, aí sim é a hora de você apresentar a sua perspectiva. É uma sequência lógica para desarmar qualquer bomba emocional. E com isso, a gente chega no nosso terceiro e último pilar, que responde à pergunta como, o escudo da mente. Aqui, o foco é em ferramentas psicológicas bem práticas para a gente se proteger. É sobre como blindar o nosso foco e impedir que um ataque afete o nosso estado emocional. E aqui tem duas técnicas que são fundamentais. A primeira é a técnica do riso. Se alguém te insulta, rir da situação comunica sem palavras que aquele ataque é irrelevante. Isso tira todo o poder do agressor. A segunda é nomear o inimigo interno. O problema não é a pessoa, é a sua reação a ela. Então dê um apelido para esse tipo de comportamento, tipo Neandertal. Ao fazer isso, você categoriza a agressão, ativa seu lado racional e mantém o controle da situação. Agora, atenção para uma ferramenta um pouco mais avançada. A gente precisa ficar de olho em certas palavras que funcionam como verdadeiras barreiras na conversa, como muros que impedem qualquer tipo de progresso. Palavras como sempre, nunca, errado são sinais de alerta piscando. E esse slide aqui ilustra perfeitamente como demolir essas barreiras. Se a pessoa solta um "isso sempre dá errado", você devolve na hora. Sempre? Mesmo? Ou será que foi só em algumas ocasiões? Se ela diz "eu sei que eles pensam isso", você questiona
como você sabe exatamente. E para um categórico isso está errado, as perguntas são por quê ou quem disse? Essas perguntas forçam a pessoa a justificar o que ela está falando e isso desmonta o ataque na sua base. Então, o pulo do gato aqui é conectar tudo isso. A filosofia da coruja, a estratégia do polvo e a psicologia do escudo não são técnicas isoladas. Elas formam um sistema integrado. Essa é a lógica da conexão em ação. A gente conecta o que sabe para transformar a maneira como a gente age. Resumindo, para a gente não esquecer, as 3 lições-chave desse nexo são: primeiro, a filosofia da coruja. Entenda que ataques são parte do jogo quando se lidera, então use diplomacia e não força bruta. Segundo, a estratégia do polvo. Use a interrupção estratégica e a repetição para desarmar o outro e assumir o controle. E terceiro, a psicologia do escudo. Use perguntas-chave, perguntas inteligentes para demolir as barreiras mentais de quem está falando. E agora? Fica a pergunta para reflexão. Dessas 3 áreas que a gente viu, a filosofia, a estratégia e as ferramentas psicológicas, qual delas vai ser a primeira a ser colocada em prática? Vale a pena pensar naquela próxima conversa difícil que pode aparecer e já definir qual vai ser a sua abordagem. Olha, se essa análise fez sentido, se trouxe alguma clareza para você, ajude a gente a expandir essa sabedoria. Curta este conteúdo, ative as notificações para não perder a próxima estratégia e, claro, comente. Uma dúvida ou uma sugestão sua pode ser o próximo elo na nossa cadeia de conhecimento. E se puder, compartilhe com quem precisa dessa visão e considere apoiar o Nexólogos. Todos os links estão aqui na descrição. E só para lembrar, esse material foi todo pensado para ser versátil. Pode ser acompanhado com o vídeo ou só pelo áudio. É perfeito para aprender enquanto você está na academia, dirigindo ou trabalhando. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!